Paz, igreja, amém? Amém. Pode se sentar. Ouvi tanto essa palavra hoje, transformação, durante o transcorrer do culto, na administração do louvor, todos os momentos, até agora na oração do nosso amado presbítero Ricardo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A transformação de Pedro. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. Por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. Nessa mensagem hoje você vai fazer um exercício bíblico. Não é comum eu pregar temático, mas vamos fazer nessa noite uma palavra diferente. Você vai fazer exercício bíblico aí, tá bem? Já se preparando para a gincana bíblica. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Quando estamos estudando a biografia das personagens bíblicas, encontramos um farto material de pesquisa para aplicação direta na nossa vida. A vida de Pedro, por seu temperamento, por suas atitudes extremistas e às vezes atitudes contraditórias, nos produz um estereótipo de ensinamentos e peculiares que somente encontramos em Pedro. Sem medo de ser exposto, a sua vida tornou-se um livro aberto. Mais que outros apóstolos, as suas experiências pessoais de transformação em Cristo continuam a colaborar com a restauração de milhares de almas, revelando a multiforme de graça de Deus que transforma a fraqueza humana em glória para o seu bendito. No texto citado, Jesus ele muda o nome de Simão para Pedro. Simão ele é a forma diminutiva do nome Simeão, um dos filhos de Jacó, lá no livro de Gênesis capítulo 29, versículo 33. Bar Jonas significa o filho de Jonas. Bar, filho, Jonas é o nome de João. O seu novo nome significa Pedro, pedregulho ou uma pequena pedra. Esta semântica, ela nos transporta ao texto de Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18, onde Jesus está comunicando a Pedro o seu propósito existencial. Jesus fala profeticamente para Pedro que ele era uma pequena pedra, e que sobre ele, que seria o líder dos apóstolos, e sobre o fundamento dos apóstolos, o Senhor haveria de construir a igreja, que é um plano e um propósito que estava oculto no coração de Deus, e que foi revelado por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo que a construiu neste mundo. Apesar desta anunciação profética, essa mudança de temperamento, de caráter, predita por Jesus em relação a Pedro, a sua identidade no momento em que ele recebeu aquela palavra profética não foi transformada. Não foi transformada de imediato. Ele permaneceu durante 3 anos, uma pessoa oscilante, uma pessoa vacilante, uma pessoa contraditória, temperamental e até às vezes opositor do próprio ministério de Jesus, ainda que involuntariamente. Até que a sua nova natureza se manifestasse e começasse a andar no Espírito, um comportamento ambíguo estava muito evidente em Pedro. Por vezes nós nos encontramos na própria oposição à obra de Deus, assim como Pedro também. Mas há esperança. Quando nós observamos a maravilhosa obra que o Senhor operou em Pedro, nós podemos também nos alegrar. A dor que Pedro enfrentou para sair do casulo do velho homem, ele consola-nos no processo da formação da nova identidade, que é o alvo do Espírito Santo, a nova identidade que é a imagem de Cristo Jesus. Enquanto dominado pela velha natureza, ele enveredou pelo caminho da queda e também da autodestruição. Mas Jesus o pôs no caminho sobremodo excelente da transformação, o qual também está à nossa disposição.
E nesse caminho similar ao nosso, encontramos ensinamentos e advertências para que nós aprendamos sem precisar sofrer como Pedro sofreu. Deus, ele tem um plano para a transformação do ser humano. Esse plano é para você e para mim. Diz aí para o seu vizinho e fala assim: ó, Deus tem um plano para te transformar, meu irmão. Você já é bom, mas vai ser melhor em nome de Jesus. Você é bom, mas vai ser melhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Primeiro passo para a transformação de Pedro. Pedro precisou ser como aquele vaso lá do texto de Jeremias. Precisou ser quebrado, né? Vamos analisar alguns textos dentro dos evangelhos. Primeiramente em Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 33. Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 33. Porque Pedro precisava ser transformado. Ele precisava ser uma nova pessoa. E o Senhor tinha um plano, através do retirar a sua velha natureza e colocar uma nova existência em Simão. Vejamos. 22, 31 a 33. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los com trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Encontramos aqui nesse versículo que Pedro, ele estava alicerçado na sua autoconfiança. Eu confio em mim, eu sei quem eu sou, eu sei o compromisso que eu assumi com Jesus, não vai acontecer nada. Aonde quer que eu vá, posso até estar um pouquinho aí oscilante, mas nada vai me tirar do caminho de Jesus, não. Mas Jesus, ele confrontou a autoconfiança de Pedro. Quando Jesus alertou a Pedro acerca do plano de Satanás para peneirá-lo como trigo, Pedro respondeu que estava pronto. Eu estou pronto. Não precisa mais nada. É só quando eu quiser, aí vai ser uma bênção. Não, eu estou pronto. Só que Pedro, ele subestimou a ação do inimigo e superestimou a si mesmo. Ele colocou exagerada confiança no seu próprio eu, e aí então começou a sua derrocada espiritual. Esse foi o primeiro degrau para ele começar a destituir-se da sua velha natureza. No mesmo capítulo 22, versículo 45, vamos dar um pulinho aí adiante. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se de seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. O mesmo Pedro que ele prometeu fidelidade irrestrita a Cristo, e disposição de ir com ele até mesmo para a prisão, para a morte, agora ele estava onde? Ele estava dormindo, lá no jardim do Getsemane, lá no ardor da batalha, quando Jesus pediu: fica acordado comigo, eu preciso que vocês estejam vigiando. Faltou-lhe então percepção, faltou-lhe discernimento da gravidade do momento que Jesus estava vivenciando. Faltou-lhe vigilância espiritual. Ele estava entregue ao sono ao invés de estar entregue à oração e até mesmo de estar ajudando o Senhor a batalhar aquela batalha espiritual. A fraqueza espiritual de Pedro fez-o dormir, e ao dormir ele fracassou no teste da vigilância espiritual. Terceiro ponto, capítulo 22, versículo 50. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Os evangelhos de Mateus e de Marcos também nos deixa claro que quem fez esse corte foi Pedro, foi Simão. Quando os soldados romanos, liderados por Judas Iscariotes e pelos principais sacerdotes, chegaram ali no Getsemane para prender a Jesus, então Pedro, ele saca a sua arma e corta a orelha de Malco. Ele dormiu, ele não orou, ele entrou na batalha errada, com as armas erradas e com a motivação errada. Pedro, ele deu mais um passo em direção à queda do seu próprio eu. Ele deslizou mais um degrau ao chão, e nessa luta contra a carne, nós podemos perceber que não é contra as pessoas, mas sim contra as potestades espirituais que nós devemos lutar.
e ele foi precipitado, sem discernimento, ao tomar essa atitude. Capítulo 22, 54, vamos avançar. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Depois que Cristo ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro então ele mergulhou nas sombras da noite e seguia a Jesus de longe. Ele perdeu a sua coragem, ele começou a seguir Jesus de longe. A sua valentia tornou-se em covardia. O seu compromisso de ir com Cristo para a prisão e até mesmo para a morte havia se desfeito. A sua fidelidade incondicional ao Filho de Deus começou a se enfraquecer. Ele não queria perder a Jesus de vista. Ele estava acompanhando de longe, mas faltou-lhe coragem para se aproximar e dizer: eu sou seguidor do Mestre. 22, 55. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Mais um momento nós vemos, dentro dessa pressão que ele estava vivenciando, o que estava dentro da sua própria natureza e que precisaria ser extirpada, ser tirada, ser curada, restaurada, transformada. Ele mais uma vez se assenta com as más companhias. Pedro lhe dá mais um rumo à sua transformação, mas também ao seu sofrimento. Ele sentou-se naquele momento na roda dos escarnecedores. Ele tornou-se como um deles. Estavam falando do Messias, e ele ali ouvindo, e ele ali rindo, e ele participando daquele momento de acusação contra o seu próprio Senhor. Ele tornou-se como um deles, misturou-se com aquelas pessoas, colocou então uma máscara e disfarçou-se da sua condição de discípulo e de seguidor de Jesus. A sua mistura com aquelas pessoas custou-lhe caro. E foi nesse terreno escorregadio que a sua máscara foi arrancada. Então, ele pôde perceber o quanto ele estava enganado e errado. Versículo 22, 57. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Um abismo ele chama um outro abismo. Uma queda chama a outros tomos. Pedro não conseguiu manter-se disfarçado lá no meio daquela roda, no meio daquela conversação. E aí então, quando ele é interpelado, ele diz: mulher, eu não conheço este homem. Ele quebrou então o juramento de seguir a Jesus, de ser fiel até o fim. Ele negou ao nosso Mestre. Capítulo 14, versículo 71 do Evangelho de Marcos. Vamos dar um pulinho lá para ver a continuidade desse texto. Marcos, capítulo 14, versículo 71. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Ele abandonou completamente. Ele negou na primeira vez, jurou na segunda vez, e na terceira vez ele já estava praguejando: eu não conheço este homem do qual vocês dizem, do qual vocês estão falando. Ele caiu da sua autoconfiança plena para o pântano das suas derrotas em apenas um dia, em poucas horas. A sua queda não aconteceu em um único lance. Apesar de ser rápido, não aconteceu em um único lance. Foi de degrau em degrau, e talvez ele pudesse até ter evitado tudo aquilo que aconteceu, mas ele não conseguiu perceber, a não ser no momento em que ele já estava chorando e confrontando a Jesus com o olhar do Mestre. E aí nós vamos entender que nós não somos melhores do que Pedro. Nós não somos. Estamos sujeitos aos mesmos fracassos, estamos sujeitos à mesma fraqueza, à mesma limitação humana. E a única maneira de nós permanecermos de pé, irmãos, é nós colocarmos os nossos olhos firmes em Cristo Jesus, em dependência, todos os dias, levantando e falando: Senhor, eu preciso de Ti para vencer o mundo mais esse dia. Eu preciso do Senhor para permanecer fiel. Eu preciso do Senhor para prover a minha necessidade. Eu preciso que o Senhor me cure, me restaure, tome conta de mim. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Não somos diferentes de Pedro, e precisamos aprender a ter este relacionamento de dependência com o Pai. Aí então é a única maneira de nós permanecermos de pé diante do Senhor até que Ele retorne.
E aí, Pedro, ele chegou ao fundo do poço. Ele então negou ao Senhor Jesus. E ele olha para o mestre. E o mestre olha para ele. E aí inicia-se um novo processo na vida do apóstolo Pedro. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 61. Continuemos naquele texto. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. A transformação de Pedro iniciou no olhar penetrante de Jesus. Quando Jesus olhou para ele, Jesus olhou para Pedro exatamente no momento em que ele o estava negando, jurando, praguejando e insistindo em dizer que não conhecia Jesus. Os olhos de Cristo penetraram profundo na alma de Pedro, radiografaram as mazelas do seu coração. Aquele foi um olhar de tristeza, mas também foi um olhar de compaixão para com Pedro. Os olhos de Cristo penetraram na alma de Pedro e aí então o transformaram. Quando Jesus olhou para ele, ele se lembrou que o mestre havia já falado e predito o que iria lhe acontecer. E essa previsão, essa palavra profética foi uma âncora para a sua alma, porque também foi um caminho de volta. O mestre sabia que eu iria cair. Ele me alertou. Ele sabia o que iria acontecer e intercedeu por mim. Então significa que ainda há esperança para mim. Aquele foi o momento em que iniciou-se a transformação real em Pedro. Não foram durante os 3 anos de ministério de Jesus, quando ele caminhou com o Senhor, quando ele viu os milagres, quando ouviu os seus ensinamentos, mas foi naquele momento em que ele confrontou a sua natureza limitada, pecaminosa e carente, necessitada da intervenção de Deus, a sua fraqueza. Aí então ele percebeu: eu não sou nada sem Deus. Eu preciso do Senhor. Pela primeira vez na vida de Pedro, ele entendeu que ele era totalmente dependente de Jesus. Somente assim é que pode-se iniciar uma transformação definitiva para melhor. E aí então começou esse processo novo na vida do apóstolo Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 62, continuemos. Pedro então, saindo dali, chorou amargamente. O choro amargo pelo pecado. Os evangelistas nos informam que Pedro, saindo dali, chorou amargamente, caindo em si, desatou a chorar. Logo que as lágrimas de arrependimento, quando ele confrontou os olhos de Jesus, rolaram pelo seu rosto, os seus pés se apressaram em sair daquele lugar aonde ele estava. E ele tomou 4 passos rumo à sua transformação e à sua restauração. Primeiramente, ele caiu em si. Quando ele olhou para Jesus, ele se conscientizou do que estava acontecendo com ele. Segunda coisa, ele saiu daquele lugar. Ele havia se enturmado, ele estava na roda dos escarnecedores, ele deixou o lugar aonde estava. Terceiro, ele chorou amargamente. Ele chorou porque foi um choro de arrependimento. E quarto, foi amargo, porque ele percebeu que a sua confiança em si não lhe valia nada. Foram 4 passos definitivos, decisivos para a transformação e a saída dele daquela condição aonde está. Capítulo 24, versículos 11 e 12, no mesmo evangelho de Lucas. Vamos pular. 24, 11 e 12. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio, e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Terceiro ponto importantíssimo para a transformação de Pedro foi o impacto do túmulo vazio. Para os apóstolos, para os discípulos, quando aquelas mulheres chegaram com a notícia de que o túmulo estava vazio, lhes parecia um delírio. O que aconteceu com essas mulheres? Andaram tanto tempo com Jesus,
sofreram tanto nesses dias e estão delirando que o corpo do mestre não está mais naquele túmulo. O que aconteceu? Mas Pedro, ele foi o único que teve uma atitude e foi até aquele túmulo para ver se realmente era aquilo que estava se processando. E ele saiu dali, e ele correu e entrou no sepulcro. Ao ver os lençóis de linho jogados ao chão, ele retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O poder da ressurreição foi mais um instrumento que Deus utilizou para transformar e para levantar Pedro da sua queda. O triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, deixou Pedro maravilhado. É verdade o que ele havia prometido. É verdadeiro o seu testemunho. São verdadeiras as suas palavras. A nossa esperança não morreu, mas a nossa esperança está nos céus. Friedrich Nietzsche diz que Deus morreu e que vã é a nossa fé, mas não é assim que se processa. Quem nos revelou isso, como disse a missionária nessa noite, não são os fósseis, não é a arqueologia, não é a razão, não é o ensinamento secular, mas quem nos revela que Jesus Cristo está vivo é o Espírito Santo que habita em nós. Não é por conhecimento, mas é por revelação. E esse Espírito revelou a Pedro, descortinou os seus olhos. O mesmo anjo que tirou e abriu estava sentado à porta quando aquelas mulheres chegaram no túmulo. É o mesmo Espírito de vida que abre os nossos olhos para compreendermos que Jesus Cristo vive e Ele está sentado à destra do Pai e está preparando lugar para a sua igreja, e esse tempo é breve. Aleluia! Esse impacto do túmulo vazio transformou a mente de Pedro. Aqueles que são impactados pela luz da ressurreição não permanecem mais nas regiões tenebrosas da morte, porque Ele morreu para perdoar os meus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Mas eles discutiam entre si, dizendo... perdão. Marcos. Marcos 16, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Observamos aqui mais um ponto importante na transformação de Pedro. O recado especial de Jesus para ele. O anjo de Deus que estava sentado sobre a pedra que fechou a porta do túmulo, testemunhou para as mulheres que Jesus havia ressuscitado. E ele entregou também a elas um recado. Ide e digam a Pedro que ele vai adiante de vós, assim como vos disse. Por que Jesus mandou esse recado especial para Pedro? Porque Jesus sabia que a essas alturas Pedro não sentia-se mais digno de ser um discípulo de Jesus. Pedro havia negado o seu nome, havia negado a fé em Cristo Jesus, havia negado as suas convicções, o seu apostolado, e havia negado o seu próprio Senhor. Pedro tinha pensado em desistir de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. E Deus tem um recado para cada um de nós. Deus não desistiu de nós. Deus não desiste de nós. Deus não desiste, assim como não desistiu de Pedro. João capítulo 21, versículos 15 a 17. Vejamos esse momento singular. João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros.
E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Observamos aqui uma pergunta especial e também um comissionamento especial. Pedro, ele saiu de Jerusalém, ele foi para a Galiléia como Jesus havia lhe ordenado naquela jornada. Então Pedro começou a ter consciência de tudo o que havia acontecido, e ele mesmo estava se acusando. Ele pensou que Cristo iria lançar em seu rosto o seu próprio fracasso. Mas a única pergunta que Jesus fez para Pedro não foi: por que você me traiu? Por que você me negou? Por que você se assentou na roda dos escarnecedores? Por que você me abandonou no momento em que eu mais precisei de você? Jesus, ele não fez isso com Pedro. Jesus, ele não fez porque, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 20, Jesus, ele não esmaga a cana quebrada e ele não pisa sobre aquele que já está quebrado. Pedro estava quebrado no seu espírito, estava quebrantado, arrependido do acontecido. Jesus não iria pisar sobre Pedro, mas Jesus exerceu misericórdia, e as únicas palavras que ele proferiu para o seu discípulo foi: tu me amas, Pedro? Ele deu uma oportunidade para que Pedro pudesse ter os seus fracassos restaurados. Ele deu uma oportunidade de reafirmar o seu amor que existiu desde o começo, e que porventura se perdeu no meio do caminho pelo medo. E ele então teve a oportunidade de se reconciliar com o seu mestre. O Senhor lhe deu. E não somente isso, na continuação, até o versículo 19, vamos ler a partir do 18. Em verdade te digo, que quando eras moço te vestias como a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá, e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Novamente observamos que através da restauração do seu amor e do relacionamento com Jesus, o próprio Senhor restaura o seu ministério. Ele pensou que havia perdido o seu chamado apostólico, havia perdido a oportunidade de ir e pregar este evangelho, mas Jesus não fez isso. Jesus lhe deu a oportunidade de restauração do seu ministério. Ele lhe deu duas ordens então, aqui dentro desse texto: pastoreia as minhas ovelhas e segue-me. É uma ordem que ele também dá para muitas pessoas hoje: pastoreia as minhas ovelhas e me segue. O Senhor sepultou no esquecimento os fracassos de Pedro e abriu-lhe uma nova fronteira de trabalho. O Senhor restaurou a alma e os sonhos de Pedro. Por último, o revestimento de poder que ele recebeu de Deus. Atos capítulo 2, versículos 4 e 14. Quando se levantou para pregar, aqui no texto de Atos, os corações começaram a se derreter, e aos milhares vieram convertendo-se à palavra de Jesus. O mesmo Jesus que transformou a Pedro pode também transformar a sua vida. Concluindo essa mensagem, preste atenção nessa conclusão. Na imaturidade, na autoconfiança, na precipitação, no orgulho, acabamos por ter muitas perdas no trajeto da vida. Às vezes nós nem percebemos que perdemos tantas coisas, mas perdemos. Nós vamos deixando um rastro de perdas para trás. É como quem abre uma castanha e vai deixando os cascos para trás. Nós temos perdas. Por vezes pensamos em voltar atrás para tentar resgatar pelo menos um pouco da felicidade de tais momentos que nós perdemos. Perdemos as oportunidades. E quão grande é a decepção. Porque quando nós tentamos recuperar o que foi perdido, e por vezes nós percebemos que essa recuperação ela não tem mais o mesmo brilho. Podemos até tentar e até mesmo fazer um remendo, mas nós percebemos que a situação que nós havíamos perdido no passado já não é mais a mesma.
ficou remendado, perdeu o brilho, perdeu o gosto. E aí então nós entendemos que ficou para trás, nós perdemos. Ao cair, Pedro deixou aquele brilho da comunhão sem barreiras com Jesus. Percebe? Naqueles dias, antes da morte do mestre, Pedro ele negou a Jesus, e quando ele vai confrontar ao mestre novamente, ele percebeu que algo havia se perdido no meio do caminho. Perdi o meu relacionamento, eu perdi a comunhão com Jesus. Antes eu falava com confiança, né? Até mesmo João falava: deixa-me sentar à tua direita e o outro à esquerda. A mãe veio falar, pedir. Eles tinham tanta intimidade para conversar com o mestre, e agora eles estavam ressabiados, porque eles perceberam que eles perderam algo com Jesus. Eles estavam com medo, eles estavam afastados, eles estavam com culpa. Porém, a história de Pedro nos ensina algo maravilhoso, que somente pode proceder de Deus. O que passou e o que se perdeu pode voltar a não ser como era, mas, irmãos, pode ser melhor que antes. Pode ser melhor que antes. Não adianta tentarmos paralisar as nossas ações, ou até mesmo canalizar todas as nossas forças para recuperar o que nós perdemos. Às vezes é mais apropriado nós tomarmos por base os nossos erros para construirmos algo melhor ali na frente. Nós podemos contar nesse processo com a misericórdia, podemos contar com a graça de Deus. Davi ele pecou contra Deus, Davi ele pecou contra a sua família, mas ele se arrependeu. Ele entendeu que nada ia ser mais como antes. Depois do seu pecado de adultério, ele percebeu que não ia ser mais como antes nada, dentro de casa, ali dentro do reino. Ele deu um escândalo dentro de Israel. Ele percebeu que ele não seria mais como antes, mas ele lutou para ser um homem melhor. Observamos também na vida de José. Ele foi vendido como escravo para o Egito, e ele olhou para frente. Ele não ficou preso no passado, mas ele olhou adiante, e ele construiu um futuro melhor para si e para a sua família. Ruth, ela não se entregou à depressão por uma viuvez ainda na juventude e não ter tido filhos. Ela continuou fazendo o bem, foi para a terra de Israel, e o Senhor a abençoou ao lado de Boaz. Podemos não recuperar o que nós perdemos, mas nós podemos fazer a nossa vida melhor através das experiências pelas quais nós atravessamos. Mais maduro na fé e emocionalmente também crescido, mais dependente de Deus, mais humilde, com mais experiência, Pedro tornou-se então a âncora que deu a estabilidade à igreja que estava nascendo naqueles dias. Talvez você esteja hoje se sentindo como um vaso quebrado, ou até mesmo como Pedro aí dentro desse processo. Mas isso é porque Deus te ama e porque Deus está trabalhando para formar em você um caráter melhor, para que a sua vida seja melhor, para que você amadureça na fé e você possa estender as mãos para as pessoas e ajudá-las de uma maneira efetiva. Se você também percebeu que algo de valor se perdeu e não tem mais como recuperar, creia em uma coisa, que Deus pode te ajudar a construir algo melhor do que aquilo que você perdeu. Se você sonha talvez em voltar no tempo, tomar uma outra direção, um outro rumo, fazer o que não fez, ou até mesmo deixar de fazer o que fez, e aí então vem as densas sombras da realidade e mostram que isso é apenas um sonho, e você pode cair em depressão, mas saiba de uma coisa: Jesus, Ele pode te dar uma nova chance. Jesus pode te dar uma nova chance. Assim como existem milhares de pessoas no mundo que são satisfeitas com Jesus, porque o Senhor transforma a vida delas até hoje, você pode ser mais um, com a vida transformada e satisfeita em seu coração. Creia nesse Deus, aceite-o, chame para Ele estar contigo todos os dias, dependa dEle, ore a Ele, esteja em comunhão com o Senhor e peça: Senhor, faz da minha vida melhor lá na frente, dai-me bênçãos por herança, e que eu possa crescer em Ti e herdar o Teu reino. Guarda-me até a Tua volta, Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé.